Eu quero falar com a igreja sobre oração. Quero falar com os irmãos sobre o posicionamento da igreja no mundo caótico. Nós, como igreja, não podemos nos conformar com as obras das trevas. Você tem visto o inferno sendo alastrado de uma forma ou de outra aí? Por exemplo, olha o que tem acontecido no estado do Espírito Santo. Irmãos, mais de 100 pessoas já morreram. Isso, o que veio ao conhecimento da população, porque o IML não está trabalhando. E ontem eu falava com um advogado e ele me dizia: possivelmente sejam mais de 200, porque estão aí jogadas, talvez nos matos, nos lugares onde se desovam corpos, como se falam. Então a gente não tem ainda o número oficial. Irmãos, presta atenção na mensagem que Deus quer de nós hoje. O que podemos fazer? Quando identificamos uma obra que é das trevas, muitas vezes nós não podemos simplesmente sair e guerrear. Não nos compete isso. Não nos compete sairmos armados em nome de Jesus e lutarmos contra as milícias. Não nos compete. Mas há uma batalha que nos compete. Há uma ordem do Senhor, e é essa ordem que eu quero trabalhar hoje. A palavra de Deus diz que contra a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecem. Amém, igreja? Você poderia dizer comigo, em voz de autoridade, que, repetindo essa frase: contra a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecem. Você acredita nisso, irmãos? Promessa de Jesus. A igreja dele é uma igreja onde a porta do inferno, ela retrocede. Ela tem que retroceder. Então qual é a batalha que nós temos que fazer e militar? É no mundo espiritual, orando. Estamos aqui em São Paulo, no extremo leste de São Paulo, nessa cidade Ferraz de Vasconcelos, que eu amo tanto, onde Deus me colocou para um propósito. Mas nós não podemos deixar de lutar por aqueles que estão sofrendo, por exemplo, no estado do Espírito Santo, que estão sofrendo no Rio de Janeiro, que estão sofrendo em outros lugares que nós não temos conhecimento. Nós, como igreja, precisamos ter um posicionamento varonil de oração e de batalha. Pense você, queridos, e se fosse um parente seu, ou uma família sua, como que seria a sua dor uma hora dessa? Uma notícia: teu pai, tua mãe, teus irmãos, irmãs, filhos estão trabalhando e de repente vem a notícia: foram mortos, uma bala perdida. Ou então um parente seu que foi montar um negócio, de repente pegou o seu fundo de garantia e viu uma oportunidade, montou um negócio e está ali lutando e de repente foi tudo saqueado. Todas as vezes que notarmos a tríplice ação do mal, a igreja pode e deve se posicionar. E qual que é a tríplice ação do mal? João 10,10 diz que o ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós somos veículos de vida, nós somos veículos dessa vida abundante, e nós podemos orar e clamar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão debaixo de sentença, por aqueles que estão passando dificuldades. E eu não quero fazer um juízo de valores aqui, culpando a polícia, não é isso, irmãos. Eu não quero aqui culpar
eu quero aqui orar para que Deus intervenha. Para que Deus intervenha no nosso país. Para que Deus intervenha no estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os estados brasileiros. Para que Deus faça algo extraordinário. Porque, irmãos, é muito fácil a gente julgar, inclusive aqueles que estão na criminalidade. Talvez você, como eu, tivemos um pai ou uma mãe rígidos. Eu me lembro que minha pequenina mãe, quando eu vinha com qualquer coisa da escola, por acaso, que eu peguei sem perceber uma caneta, a baixinha virava um leão. Tem 1,5 m, minha mãe, literalmente. Nídia brinca dizendo que ela escapou de ser anã porque ela está acima do 1,5 m. Minha mãe é muito baixinha. A baixinha vinha para cima de mim e já me apontava e falava: de quem que é isso daqui? E eu falava: mãe, eu devolva. O que não é seu, eu não quero que você se aproprie. Mas foi sem querer, não importa, preste atenção. E ali, ó, as perninhas do fião já começavam a tremer, porque a baixinha vinha e que vinha. Ou seja, Deus me deu pais, um pai e uma mãe. Eu me lembro como hoje, uma das minhas piores surras do meu pai foi uma peraltice que eu cometi com alguns amigos, aprontando numa plantação de milho de um vizinho. Os meninos viram aquelas espigas maduras, e ali um cochichou com o outro, e outro cochichou com o outro, e outro foi com o outro, e vamos pegar porque a gente vai botar na fogueira e não sei o quê. E eu ali morrendo de medo. Mas aí você está ali no meio dos moleques, você não vai querer fazer o quê? Você não vai querer acovardar, não é? Muitas vezes aquela atitude que você nem pensa. Quando eu fui ver, estava lá no meio dos meninos e pegamos ali algumas espigas, e de repente minha mãe olhou, ficou sabendo. Aí eu notei alguma estranheza, ela não me bateu. Era garoto, moleque, 8 anos de idade, 9. Mas foi uma das minhas piores surras que meu pai me deu. Eu me lembro que ao chegar em casa do trabalho, meu pai falou: filho, vem cá. O que aconteceu lá no terreno do vizinho? Eu falei: hoje, como diz o ditado popular, a cobra vai fumar. Hoje a cobra fuma. Hoje não vai ter jeito. Hoje a cinta o couro vai comer. E ele só falou: Rosa, pega 2 cadeiras. O apelido da minha mãe é Rosa. E ele sentou em uma: senta aqui, filho. Eu falei: ai, meu Deus do céu. E ali ele sentou, irmãos. Aquela surra foi a melhor da minha vida. Você vai pegar. Eu não me recordo se tinha ou se eu nem deixei rastro, né? Porque aquele negócio, já aprontou? Toma, molecada, fica aqui, não vou deixar isso em casa, né? Ele me fez ir pedir perdão para o dono. E não quis nem saber dos demais, e depois me deu um castigo. E eu fui pedir perdão, e ele olhou para mim e falou assim: eu já roubei alguma coisa? Já peguei alguma coisa? Então eu crio homens e não criminosos. Você vai lá, pede perdão e nunca mais faça isso, porque se você fizer, aí a minha tomada vai ser outra com você. Irmãos, levantei feliz, porque não apanhei, é óbvio, né? Couro não comeu, mas depois daquela chamada ali, valeu para mim. Eu tive um pai, com todas as falhas que ele possa ter tido, e a minha mãe, mas que me conduziram. Então eu não estou aqui fazendo juízo de valor até aqueles que foram presos, porque muitas vezes, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Muitas crianças, o pai muitas vezes não se apercebe, mas aquela criança acabou tendo um referencial de um pai leviano, que não é o pai dele. E quando foi ver, foi para o caminho errado. E até eles que hoje estão no caminho errado, precisam da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? E é por isso que eu valorizo esses missionários e pastores que vão nas penitenciárias, pregar o Evangelho. Porque Jesus disse para que nós fôssemos lá também. Porque eles precisam de uma libertação. Não é só da cadeia, é a libertação da mente, do coração. Porque, irmãos, não pense vocês que criando
prisões melhores, o problema está sanado. Não. A prisão, irmãos, ela é, na realidade, a faculdade do crime. Uma pessoa vai para lá, tem aqueles que se arrependem e não querem mais ir, mas tem aqueles que entram e são ali aliciados e desenvolvem uma nova perspectiva de vida criminal. Ainda mais num país como o nosso, onde pune esse criminoso e não pune todos os outros que precisariam ser punidos, que são os grandes bandidos da sociedade, são os de colarinho branco. Ou seja, isso é difícil. Então eu não quero fazer um juízo de valor aqui, mas eu queria hoje, nessa noite, pôr a igreja para orar, chorar aos pés do Senhor, dizendo: Jesus, muda essa nação tão maravilhosa, salva políticos, salva bandidos, salva trabalhadores, cuida dessas crianças que muitas vezes estão sendo criados em lugares. Irmãos, talvez você já dormiu uma noite numa favela. Eu já dormi uma noite numa favela. Eu tive parentes por parte de uma tia minha que tinham casas em favela, e eu um dia fui lá e dormi lá. A vida de quem passou pela favela, irmãos, a favela é o retrato do nosso abandono. E aqui nós nos incluímos. Irmão, não pense vocês que a gente, por ter uma casa, de repente você talvez não tenha nenhuma casa tão linda, você construiu no quintal do teu pai, mas você tem um quintal, você tem uma laje, você tem uma herança. Irmãos, quando você entra numa favela, faça isso, entre um dia na favela, vá lá, vá conhecer, vá levar uma cesta básica. Irmãos, é um outro mundo dentro da nossa cidade. Aquilo que a gente vê nas pontes e viadutos da cidade, na Cracolândia, é de uma forma macro. E muitas vezes porque a gente tem o que comer, beber, vestir, a gente não se compadece. Irmãos, favela não é projeto de Deus. Favela é a omissão nossa de cidadãos que não temos aquele ímpeto de falar: Deus, muda essa nação. Porque, irmãos, pense você, Deus me livre, uma crise vindo no nosso país, como foi na crise americana. Muitas pessoas que financiaram suas casas e que estão ainda nos primeiros 5 anos, vão ter que devolver, não sabe para onde vão morar. Vão morar onde? Vão morar nas ruas, são despejados. E essa é uma realidade, irmãos, que a gente muitas vezes não passa, mas a gente não pode deixar de sofrer com esses que sofrem, com esses que são abandonados. Por exemplo, irmão, só um dado aqui, isso é cultura, mas é importante. Quando a gente vê aquelas favelas no Rio que cresceram nos morros, aí a gente fala, um bairro nobre aqui, uma favela atrás. O que foi isso? As famílias ricas do Rio de Janeiro, 100 anos atrás, ao invés de elas fazerem um planejamento social com aquelas famílias pobres, deixaram jogadas. Essas famílias tiveram que morar em algum lugar. Onde elas foram viver e morar? Foram para os morros, e lá criaram as favelas. E agora os ricos novos falam: está vendo favela? Você vê, muitas vezes Deus nos dá condições de lutarmos. Quando eu falo lutarmos, é em oração, é em mobilização social, é de dizer não podemos aceitar isso, é de realmente incomodarmos os nossos políticos, principalmente em oração. Para quê? Para que essa sangria, para que esse mal seja estancado, porque muitas vezes a nossa insensibilidade de hoje vai prejudicar o nosso filho, o nosso neto amanhã. E foi isso que aconteceu. Os barões do Rio de Janeiro, que poderiam viabilizar uma melhor vida para aquelas pessoas mais pobres, não se preocuparam. E hoje, o que aconteceu? O caos foi estabelecido. Então, Deus conta com quem? Comigo e com você, com a igreja. Nós somos esse sal de Deus, nós somos essa luz de Deus,
para a resposta da nossa sociedade. Amém, igreja? Então, muitas vezes, lembre disso, quando você vê, irmãos, quando você vê uma pessoa que é pedinte, não olhe só como um pedinte, não olhe só como um mendigo, não, amado. Uma criança na rua, sabe, eu sei que muitas crianças estão ali porque o pai mandou, mas a gente tem que orar para Deus mudar esse quadro, e a gente tem que se sensibilizar com isso. São seres chamados, até hoje, há uma classificação, são pessoas invisíveis da sociedade, sabia disso? Houve um aluno ou um professor de uma faculdade de psicologia que estava fazendo um trabalho na sua universidade, que ele, se eu não me engano, era um professor que estava no seu mestrado, que ele se transvestiu de mendigo e ficou durante semanas ou meses na porta da faculdade e nenhum dos seus colegas o conheceram. E aí ele criou o quê? Esse nome, pessoas invisíveis. A gente se acostumou. Passa uma pessoa em frangalhos, fedendo, a gente... E a gente não se compadece. Então, o que eu estou dizendo, irmão, notem, como igreja a gente não pode ser ingênua. Vamos resolver tudo? Não vamos. Mas a gente começa como? A gente começa tendo o quê? Compaixão. A gente começa canalizando as nossas orações, as nossas lágrimas. A gente começa dizendo: Jesus, muda esse quadro. Deixa essas crianças aqui com 10 anos fumando crack, franzinhas, não estão na escola, porque o pai já está preso, a mãe já morreu, a gente não pode se permitir viver um caos diante de nós e simplesmente achar que as coisas estão normais. A gente não pode ver um estado, tudo parado, escola parada, hospital parado, postos parado, tudo parado, e a gente simplesmente falar: olha, pastor, ora pela minha dor de barriga, porque essa semana foi difícil. Eu sei, são coisas, a sua dor de barriga é importante, mas a gente tem que olhar aquilo que realmente mexe o coração de Deus e se posicionar. Amém, igreja? E aí sim, a gente vai orar sim pelas nossas dificuldades, pelos nossos dilemas, pelas nossas privações, isso tudo faz parte, mas a gente tem que se posicionar. E nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre isso, o poder da oração, dessa oração que transforma a sociedade. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 18. Vamos ler alguns textos bíblicos. Gênesis 18. Conta uma história de quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Porque a Bíblia fala, irmãos, que Deus revela tudo aos seus santos, seus profetas. Deixa eu te dar uma palavra de consolo sobre essa questão. Irmãos, o mundo vai melhorar? O mundo vai melhorar? O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, correto? Ou seja, o sistema mundano, ele é um sistema de caos. Mas a igreja de Cristo vai piorar? Não. A igreja de Cristo, ela é vencedora. Ela é triunfante. Ela faz com que as trevas retrocedam, amém? As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, disse o Senhor. Em outras palavras, o mundo é mundo, mas aonde chega a igreja, restaura esse mundo, amém? Não foi isso que aconteceu com a sua vida e com a minha? Jesus entrou na nossa vida, mudou a nossa vida, restaurou a nossa vida, restaurou a nossa família. Por quê? Porque vidas transformadas transformam vidas, porque fomos transformados por Cristo. Então o mundo continua sendo mundo. Então essas duas verdades a gente sempre vai enfrentar e viver. O mundo vai sempre ter as suas engenhosidades, as suas criatividades, as suas tecnologias, mas é mundo, é pecado, vai surgir uma nova droga, vai surgir um novo vício, é mundo, uma nova
permissividade. Essa semana eu vi uma reportagem de um líder católico fazendo uma denúncia contra alguns deputados que estavam querendo, eu não pesquisei, então eu acabei não vendo a fundo, eu só vi isso nas redes sociais, deputados querendo não somente viabilizar a questão do casamento homossexual, mas agora de casamentos com animais, ou seja, bestialidade. É uma coisa diabólica. E eu via um padre se posicionar e eu achei muito lindo, porque tem que se posicionar mesmo. Olha que loucura. Não, agora a mulher quer casar com o cachorro, casa. Aí casou literalmente com o cachorro. Porque é liberdade, em nome da liberdade. Olha que loucura. A Bíblia chama isso de bestialidade. E em alguns estados, essa prática é até comum entre jovens tendo relações com animais, é uma maneira de mostrar sua masculinidade. Isso é bestialidade, irmãos. Isso é um absurdo. E agora é uma igreja católica, está correto? Ou seja, temos que se posicionar. Você vê, irmão, mundo é mundo. Mundo é mundo. Políticos são políticos. Mas e nós como igreja, vamos deixar? Não! Vamos orar e vamos nos posicionar. Amém, igreja? Porque as obras do inferno têm que retroceder. E quando nós agimos, mesmo que num primeiro momento não venhamos de vencer, a nossa marca foi deixada como testemunho de Deus. Amém, filhos? É assim, igreja. Porque vai ter vezes que a obra do capeta, por um motivo ou outro, os discípulos do maligno vão acabar prevalecendo porque não quiseram dar ouvido para Deus. Mas é nisso que a palavra de Deus não volta vazia. Porque nós nos posicionamos com a vida, nos posicionamos como atalaias de Deus, falamos as verdades de Deus, e no dia do julgamento essas almas que quiseram o caminho do erro, não terão desculpas, ou seja, serão indesculpáveis. Porque houve um povo que se posicionou. Amém, irmãos? Irmãos, não pensem vocês que o mundo não está aí. Recentemente as igrejas americanas estão fazendo casamentos gays, igrejas evangélicas, igrejas sérias, evangélicas, batistas, presbiterianas. Tanto é que o Concílio Presbiteriano do Brasil já se desvinculou, dizendo: nós não queremos compactuar com isso. Temos que fazer denúncias e temos que nos posicionar, mas tudo isso começa como? Com posicionamento bíblico e com oração. Aqui, nesse texto de Gênesis 18, acontece algo. Deus revela que vai destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão começa a orar, e ele fala para Deus: ó Deus, não acenda a tua ira contra o teu servo, mas se tiver 50 justos, aí Deus diz: eu não vou destruir. E se tiver 40, não vou destruir. 30, ó Senhor, mais uma vez eu te peço. E se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra? Olha só o que diz o versículo de número 32. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, e se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. O que eu quero dizer em primeiro lugar? Aonde tem pelo menos 10 justos, Deus salva uma cidade, um povo. Amém, igreja? A oração de 10 justos, por quê? Porque lá em Tiago 5,16 diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E para Deus, 10 justos numa cidade é a razão de não ser destruída essa cidade. Amém, igreja? Você crê nisso? É o que diz o texto sagrado. Então, pastor, está tudo perdido, tem uma igrejinha só. Hipoteticamente, imagine que Ferraz de Vasconcelos, hoje, essa cidade, tivesse só uma igrejinha de 10 crentes, mas que essa igrejinha de 10 orasse pedindo: salva essa cidade. Deus: tá bom, filhos, eu vou salvar, por causa dos 10. Isso é fé e isso é poder de Deus. Estou falando isso para te mostrar o poder da oração. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Como em Sodoma e Gomorra, que eram 2 cidades, precisavam de 10 justos, ou seja, 5 para cada uma, não tinham nessas 2 cidades 10 justos. Então Deus destrói
e deixa ela como um legado de sentença. No livro de Timóteo, abra sua Bíblia comigo agora em Timóteo, capítulo de número... Livro de Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Olha só o que diz o texto sagrado. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Meu amado irmão, aqui Deus está sendo específico dizendo, todos, não é de alguns, todos. Continua, em favor de reis e em favor daqueles que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui Deus está dizendo, olha, são todos eles, autoridades, governantes, reis, príncipes. Versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse texto mostra que Jesus é o intercessor, que Jesus é a ponte, mas nós somos aqueles que apresentamos essas almas que sofrem, as almas que lideram, as almas que governam, e apresentamos diante de Deus com orações para quê? Para que esse intercessor trabalhe, e para que assim tenhamos uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Porque, irmãos, no caos, o inimigo toma proveito. No caos, as pessoas têm reações inesperadas. Mas quando há vida tranquila, vida mansa, quando há piedade e respeito, a ordem é restabelecida. E aqui, o que o texto está dizendo aqui, no versículo 1 novamente, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de orações, intercessões e ações de graça em favor. A palavra de Deus aqui, por Paulo, o Espírito Santo está dizendo, olha, eu estou exortando, igreja. Eu quero que vocês não achem aqui que é simplesmente uma oração. Irmão Tuca, está com vontade de orar? Então quando estiver, ora. Irmã Nádia, está com vontade de orar? Então, não. Aqui o texto é para mim, para os irmãos, para todos nós. Eu estou exortando que use essa prática. Notem hoje quantas pessoas vão na igreja evangélica para pedir a bênção, para querer um carro novo. Irmão, a gente tem que ir para clamar por paz, tem que ir para clamar por aqueles que sofrem, tem que ir para clamar aqueles que foram de uma forma ou outra, entraram numa vida errada, seja ela um vício, seja um tráfico, seja um crime, e apresentar diante de Deus, falando, Senhor, ajuda essas vidas. Irmãos, que Deus nos livre de passarmos essas dores, que Deus nos livre de sermos alvos, como foi, por exemplo, meu vizinho, sexta-feira agora, vocês viram aqui na cidade dos noticiários, por causa de um assalto acabou morrendo. Que Deus, é uma família que foi destruída, e aqueles que mataram muitas vezes, que nós não sabemos quem foi, muitas vezes no mundo dos criminosos, eles estão livres aí, irmão, são pessoas escravizadas, que estão promovendo também destruição e de repente se gabam dessa sentença. Entre outras palavras, precisam de libertação, porque mais cedo ou mais tarde a palavra de Deus vai se cumprir sobre eles, porque não há nada que plantemos aqui que não venhamos de colher, ou seja, mais cedo ou mais tarde serão ceifados também. Ou seja, se Deus não salvá-los, não libertá-los, o que vai acontecer dessas pessoas?
carecem também de serem punidos, sim, de serem presos, sim, que a justiça de Deus venha sim sobre eles, mas que a misericórdia também venha. Porque muitas vezes a gente vê de pais, ou que muitas vezes tiveram uma criação boa, falando assim, para mim todo bandido tem que morrer. Ó, meu irmão, eu ouvi uma vez uma mãe e um pai, numa casa de recuperação, em prantos, dizendo isso, que eles diziam assim, todo menino que ia para o tráfico, que vivia uma vida de vícios, para ele tinha que morrer, até que um dia o filho deles entrou na vida do vício, e aí eles sentiram na pele a dor do que é ter um filho que está na sarjeta, e ele era um homem de posse, e a esposa de posse, sabendo que não podia fazer nada, que o filho estava aí jogado nas ruas, nas biqueiras, usando droga, e graças a Deus, Deus libertou aquele jovem, e agora, esse pai e essa mãe vinham aos prantos dizer, como eu fui ignorante. Notem, gente, é um pai e uma mãe que precisa de compaixão também, que Deus nos livre os nossos filhos e os nossos parentes das drogas, porque você não usa droga, muitas vezes você é insensível, e abre os teus olhos, amados. Tem pessoas que depois da terceira idade entram nas drogas. Eu vi isso em algumas famílias, pessoas de 50 anos entrando nas drogas. Ou seja, como pode uma pessoa que já está com a sua maturidade, momentos de frustração? Não é porque nós não temos parentes muitas vezes nas drogas que a gente não vai se condoer desses. Notem, o caminho de Deus é a misericórdia, é o amor, é a justiça, sim, mas a justiça ela é aliada do amor, a justiça ela é aliada da compaixão, a justiça ela é aliada da misericórdia. E é assim que a igreja tem que se posicionar, amém, irmãos? Timóteo aqui está dizendo, eu exorto, que nós nessa noite possamos ser exortados. Lá no livro de Atos, capítulo 12, olha só o que acontece, eu quero só mostrar para os irmãos algo maravilhoso. Atos capítulo 12, o apóstolo Pedro estava preso, porque ele estava pregando o evangelho, e olha só o que acontece. Atos capítulo 12, versículo de número 12. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Então saindo o seguia, não sabendo qual era real e o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe-se antes uma visão. Pedro aqui nesse episódio está preso, algemado. E Deus envia um anjo naquela prisão e solta todas as cadeias de Pedro e abre todas as prisões. E Pedro passa por todos os guardas. E aqui Pedro então sai, como foi uma coisa muito extraordinária, ele acha que é uma visão. Imagina, você de repente acorda de novo, tem um anjo falando, vamos sair daqui. Vamos continuar aqui, versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual lhes abriu automaticamente. Primeira invenção do portão automático, aqui ó, foi do anjo, tá? Anjo. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Por quê? Porque, irmãos, olha aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar. O apóstolo Tiago tinha morrido a fio da espada, mas não era para Pedro morrer. Ah, o justo morreu. Justos morrem, pastor? Morre. Por quê? Porque chegou o dia de morrer. Amém? Ah, aconteceu uma tragédia, mataram aquele justo. Por quê? Porque a gente vai morrer. Saiba disso, a gente vai morrer. E se há algum ato de... mas o diabo... Meu irmão, se a morte bateu na tua porta ou na minha, lembre-se disso, o nosso Deus consentiu, amém? Mas a gente pede para que Deus coloque anjos ao nosso redor. Tem uns bobinhos aí pregando que não, nada vai te acontecer, e quando eles vão para o hospital, vão escondido.
Por quê? Porque fica falando besteira, não conhece Bíblia. Na minha Bíblia, apóstolo muitas vezes morre. Morre como? Morre porque muitas vezes é o dilema da vida. Simples assim. Agora, quando Deus tem uma obra conosco e não chegou o nosso tempo, irmão, nada vai te tirar daqui. Amém? Podem te colocar como for. Foi o que aconteceu com Pedro. Não era a época de Pedro morrer. Pedro iria morrer um pouco mais para frente, pendurado de cabeça para baixo. Diz a tradição. Não está na Bíblia. Pedro foi sentenciado por um imperador romano e ele disse: eu não sou digno de morrer como foi o meu Senhor. Eu te peço que pelo menos me pendure de cabeça para baixo. Aí o imperador falou: pode ser. E aí Pedro, quando você vê uma crucificação de cabeça para baixo em algum desenho, é a lembrança de Pedro, que aí ele morreu, quando chegou o tempo dele, como foi o tempo de João Batista, como foi o tempo de Paulo, mas enquanto não é, a gente não morre, amém, irmãos? Mas olha aqui o que acontecia. 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e, peraí, por que eles estavam lá congregados e orados? Por quê? Estavam orando porque Pedro, o líder dele, estava preso. O líder dele estava preso, já tinha morrido Tiago, e agora? E o que a igreja tem que fazer, gente? Tem que se reunir em oração. Irmãos, que nessa noite o Espírito Santo de Deus desperte famílias aqui. Reúna a sua família com outra família, marque dias de oração. Vamos orar, irmãos. O que o Espírito Santo pôr no seu coração. Ore com seus filhos, ore com a sua casa, marque dias e ore, porque é por meio da oração que Deus estará enviando os seus anjos. E presta atenção no que o texto está dizendo aqui, que quando a igreja está congregada, está orando, cadeias e grilhões são abertos em nome de Jesus. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Ele bateu na portão. Rod, ou Rod, né? Não sei como se pronuncia, possivelmente. Sou Pedro. Ela ficou tão feliz que voltou. Eu queria entrar, né? Como não tinha, o anjo já tinha deixado aqui, então precisava agora aqui de que alguém abrisse. E aí, versículo 15, eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram: é o seu anjo. Ou seja, não, deve ser o anjo de Pedro, não é possível, porque Pedro está preso lá. Pedro não sai de lá. Irmãos, nos dias dos romanos, olha que interessante, quando um guarda estava cuidando de um preso, e aquele preso fugia, ele pagava a sentença do preso. Se aquele preso ia ser julgado à morte, ele morria no lugar. Aqui era uma comitiva que estava literalmente perdida por Herodes, porque como não prenderam e não protegeram o cárcere desse, entre aspas, infrator, mas sendo que ele não tinha cometido nenhum delito. Então aqui falou: não é Pedro está preso, deve ser o anjo. Continuando. Entretanto Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado, não o achando, submeteu as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ou seja, foram punidos esses guardas. Então Pedro contou, guarda essa palavra: quando a gente se reúne para orar, cadeias, grilhões, algemas são quebradas. Amém, igreja? Um pouquinho antes, em Atos 4, já estou quase concluindo, Atos 4.
Acontece mais uma ocasião em que Pedro e João são presos, depois Pedro e João vão diante do Sinédrio, Pedro e João são soltos, mas acontece algo muito lindo. Olha só o que diz aqui em Atos 4, do 23 ao 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram-se a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aqui, notem bem, eles são soltos, vão diante da igreja e falam a toda a igreja e oram e clamam a Deus. Eles, unânimes, levantam a voz e oram a Deus. Essa oração foi uma oração tão maravilhosa, que no finalzinho, no versículo 30, eles dizem assim: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígio, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, eles fazem uma oração e pedem: Senhor, continua a estender tua mão, e faz sinais e maravilhas e prodígios, pelo nome de Jesus Cristo. Olha só o que acontece no versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra. Amém? Quando o povo de Deus começa a orar, os lugares pelos quais oramos são abalados, estremecem. Meu irmão, eu não sei o que Deus precisa fazer no nosso país, mas quanto mais nós orarmos como a Bíblia diz, como está em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quanto mais oração, quanto mais orações específicas, e é por isso que já há alguns anos nós oramos pelo avivamento. A gente vai ver muitas coisas acontecer, e o nosso país estremecer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Acreditem nisso, igreja, e vamos orar, e vamos pedir. E a última coisa que eu quero deixar com vocês é Efésios 6:10. Vamos abrir Efésios 6:10. Quer ser um homem e uma mulher de Deus que vê sinais e maravilhas, que vê realmente respostas dos céus? Guarde esse texto que está aqui, Efésios 6:10. Olha só o que diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você quer ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Presta atenção. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer ficar firme? Quer ficar forte? Quer resistir às batalhas? Quer ver cadeias quebrar? Quer ver grilhões serem destruídos? Quer ver lugares estremecer? Quer ver cidades serem salvas? Quer ver Deus visitando, restaurando? Então revistam-se da armadura de Deus, revistam-se da armadura do Senhor, porque somente assim a gente vai lutar a luta de Deus e vai ver as obras de Deus sobre a nossa vida. Versículo 12: porque a nossa luta não é contra sangue, a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, queridos? Vamos orar agora, queridos. Vamos colocar de pé e vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo estado do Espírito Santo. Vamos orar pelo Rio de Janeiro. Vamos orar pelo São Paulo, por todo o Brasil, por Ferraz. Comece a orar agora, irmãos. Comece a clamar diante de Deus. Peça para que Deus também te revista da armadura de Deus. Peça para que Deus mude a sua história, mude a sua vida. Você que não ora, ó querido, você precisa aprender a orar. Peça para Deus te ensinar a orar.
a orar como fazia a igreja primitiva, a orar como fazia. Comece a clamar a Deus em nome de Jesus. Eu chamo o ministério de louvor aqui à frente. Comece a clamar, erga a sua voz. Aleluias. Comece a batalhar a batalha de Deus. Ó Deus querido, ó Deus amado, eu quero te pedir por esse estado, Senhor, que está sendo assolado, que é o estado do Espírito Santo, Pai. Mas não somente por ele, Senhor, pelo que tem acontecido no Rio de Janeiro, pelo que está sendo, ó Deus, acontecendo em vários lugares, em várias cidades, Pai. Mas também quero incluir, Pai, sim, Deus, muitas vidas, muitas almas, Senhor, que têm sofrido, que têm sido ceifadas, as famílias desses que perderam, que foram, ó Deus, ceifados. Mas também quero te pedir por esses que estão vivendo uma vida, ó Deus, no caminho do erro. Ó Deus, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, nós não queremos aqui, Senhor, julgá-los, condená-los, mas queremos interceder para que o Senhor, por meio da tua misericórdia, por meio, ó Deus, da tua graça, venha de salvar e livrar essas almas da criminalidade, toda criminalidade, Senhor, toda. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus eu te suplico, Pai, em nome de Jesus eu te imploro, Pai, livra a nossa nação, Senhor, de uma sentença maior, livra a nossa nação, Pai, ó Deus, daqueles que também roubam e estão entre os políticos, a administração pública, salva essas vidas, faz algo extraordinário na nossa nação, Pai. Ó Deus, muda o quadro do Brasil. Tenha misericórdia daqueles que perderam, Pai, como foi sexta-feira, Pai, a família do Baixinho, Senhor. Ó Deus, console, Pai. Livra o Bruno de uma infecção hospitalar. Tenha misericórdia dele, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia da nossa nação, daqueles que estão na favela, daqueles que estão no crime, daqueles que estão, ó Deus, sendo conduzidos por caminhos errados. Faz uma obra, Pai. Faz uma obra, Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Ó Deus, nós nos colocamos como Abraão. Nós nos colocamos, Senhor, pedindo pelo nosso país, pelo estado do Espírito Santo. Nós te pedimos pelo Rio de Janeiro. Nós te pedimos por São Paulo, por essa cidade e por todo o nosso país. Faz algo extraordinário, Senhor. Faz algo extraordinário, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te suplico. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, Pai. Amém? Aleluias. Queridos irmãos, continuem a orar. Orem nas suas casas. Reúnam as famílias. Façam campanhas. Não só campanhas por nós, pelos nossos motivos. Campanha por esses que sofrem. Por esses que estão aí, que são os invisíveis. Por esses que estão no crime, gente. Ó, irmãos, que Deus nos livre de ver parentes nossos assim. Não olhe sem compaixão, pede para Deus ir nas penitenciárias, usar os pastores, salvar essas pessoas. A nossa indiferença pode custar caro para nós mesmos. Nós somos sal e luz. Mas polícia,
Não vai resolver talvez o problema do Brasil, porque o problema do Brasil é espiritual. Seria bom, é claro, sou favorável a isso, mas sou muito mais favorável para que a nossa nação se renda aos pés de Cristo. É a grande resposta. As pessoas temam a Cristo, temam a Deus, continuem a orar. Vamos pedir menos por coisinhas pequenas e mais por aquilo que realmente importa. Dou um desafio para vocês depois assistirem nas nossas palestras da Semana Teológica. Na quinta-feira eu falei sobre dois ídolos que têm dizimado o povo evangélico brasileiro. Ah, pastor, os crentes não têm ídolo? Não, tem sim, tem vários, mas temos dois. E eu fiz uma denúncia contra esses dois ídolos invisíveis. O primeiro é o ego, o culto ao ego. Somos uma sociedade que cultua o ego, virou um Deus o ego, a razão. E o segundo ídolo é a prosperidade. O povo evangélico virou um povo mesquinho, nojento. Desculpa, sou pastor, treino pessoas, mas como eu tenho nojo de ver esse discurso de prosperidade doentia. Vem a minha coisa, a minha bênção. Irmão, Deus nos enriquece para a gente servir. Deus nos abençoa para a gente abençoar. Deus não nos abençoa para a gente... Isso é ganância, é o primeiro ídolo. Então depois assistam lá. E chamei aqui, e minha responsabilidade é com vocês. Chamei aqui a Aparecida dos crentes. Sabe qual é? Templo de Salomão, Aparecida dos crentes. Então fica a minha denúncia, que Deus mude a história do nosso povo, porque ali é o culto da prosperidade, é a ostentação do poder. Para quê? Tolice. Jesus implanta a igreja para a gente falar do amor de Deus, fazer a obra dele, não para espanjar riqueza. Aparecida dos crentes. Irmão, grava isso, lá no céu, você vai ver o que vai acontecer com muitos desses pastores. E eu me envergonho, eu não falei, não deu tempo, mas a gente vê, olha que vergonha, a Igreja Católica nomear como Papa um franciscano. Sabe o que é o franciscano, irmãos? Dentro do catolicismo, o franciscano é o que faz voto de pobreza, é o mais ferrenho, que dedica tudo em prol do próximo. Os católicos trazendo um argentino, ou seja, na América, como um líder ícone, mostrando simplicidade. A primeira missa dele vai lá no meio dos pobres, e os crentes construindo o Templo de Salomão. É o final do mundo, irmãos. E para te aterrorizar mais, Apocalipse fala que quando fosse construído o templo, e Daniel também, estaria perto a vinda de Jesus. Porque para que o anticristo seja reconhecido como anticristo, precisaria do templo de Salomão estar erguido. Quase depois de 2000 anos foi erguido. Não sei se ainda é esse, mas está aí. Então, irmão, Aparecida dos crentes, isso traz sentença para a nossa nação, irmãos. Maldição. Aí a gente vai falar lá do ídolo do católico. Aí, ó, dois ídolos invisíveis dos crentes. E eu denuncio, eu cuido de vocês, dos demais, mas fica aqui como pastor de vocês. Abram os olhos, irmãos. E vamos orar, amém? Pelo nosso povo, vamos orar pelas nossas nações, e aí sim, Deus vai cuidar de você, amém? Buscai ao Senhor o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. As tuas demandas, as tuas necessidades, Deus vai suprir. Agora eu quero orar pelas demandas dos irmãos, pelas dificuldades dos irmãos. Nota, tem gente sofrendo muito mais do que a gente, amém? Quero orar por você, você que tem uma necessidade, uma demanda, uma causa, erga suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Querido Deus, eu apresento o teu povo, que tenha